Este é o portal de podcasts da Alterdata com o canal Gestão e Carreira na Prática. Meu nome é Vladimir Carvalho, eu sou presidente e fundador da Alterdata Software. Você está no canal Gestão e Carreira na Prática. E hoje nós vamos falar sobre a importância das referências. O quanto que é relevante você ter referências profissionais para balizar se você está na direção certa ou na direção errada. Eu tenho 57 anos nesse momento, fundei a Alterdata junto com meu sócio quando eu tinha 25 anos e ele tinha 20. Ou seja, nós éramos dois meninos começando a trabalhar e o que me ajudou bastante na minha carreira foi ter referências. Eu criava, tentava ter contato com referências com clientes. Os clientes eram minhas referências. Eu observava um determinado cliente que era muito bom financeiramente e criava um parâmetro que eu tinha que chegar a ser como aquela pessoa. Eu vi um outro que era muito bom comercial e eu queria saber como ele estudava, como ele lia, que congresso ele ia, porque eu tinha que ser um bom comercial. Olhava um outro que era bom na parte humana e observava as literaturas que ele tinha, como ele se relacionava com as pessoas, por que todo mundo gostava dele. E queria criar padrões. Essas referências são muito importantes porque elas nos balizam. Nos criam métricas, parâmetros, sarrafos que faz com que nós queiramos ultrapassar aquele determinado limite que nós temos nesse determinado momento. Eu sempre coloquei na minha carreira o Bill Gates como uma referência para mim. Uma referência profissional, uma referência de visão, principalmente depois que ele se aposentou, continuou sendo uma referência para mim. Porém, eu não tenho o número de celular do Bill Gates para tirar dúvidas com ele. Eu preciso ter referências mais próximas. Então é importante que você tenha uma referência tipo guru, que está distante, que você possa ler os livros dele, a forma que ele pensa, mas você ter referências que estão próximas a você, de tal forma que você consiga acessar. Hoje, na idade que eu tenho, eu certamente sou referência para algumas pessoas. Algumas pessoas me acessam, perguntam coisas, tiram dúvidas, me acessam pelo LinkedIn e questionam como é que eu tomaria determinadas decisões. Isso é importante. As pessoas que querem ajudar os outros não se importam em dar sua opinião, refletir sobre determinado tema, contribuindo se aquela pessoa que está em dúvida está no caminho certo ou no caminho errado. O mais relevante é você ter a consciência que ter suas referências é parte do processo de crescimento. Quanto mais referências você tiver, quanto mais se relacionar com pessoas diferentes de você, mais você consegue entender se você está no caminho certo ou no caminho errado. Essas referências, muitas das vezes, não são simples de você encontrar porque ela, às vezes, não está exatamente do seu lado. Você mora num bairro, você tem uma família, você estudou num colégio, numa faculdade, que ali em volta de você não tem referências, por exemplo, que você precisa para a sua profissão. Então é muito importante que você busque essas referências através de relacionamento em clubes, na maçonaria, no Rotary, no Lions, em atividades empresariais, atividades de classe da área que você atua. Você começar a observar profissionais que estão envolvidos em temas do seu interesse. Hoje em dia, a internet ajuda muito nesse aspecto. Na época que eu comecei a trabalhar, com 20 e poucos anos, a internet não existia ainda. Então não havia o que tem hoje, que nós podemos entrar no YouTube e acessar inúmeras pessoas da nossa área, escutar o conteúdo deles, como é que foi a história, como é que eles cresceram, ler a biografia dessas pessoas para entender onde que ele errou, quais foram os caminhos que ele trilhou que não deu certo, para você não cometer o mesmo erro. Então, as referências são relevantes demais. As biografias dessas pessoas que te inspiram chamam atenção para pontos que você pode acelerar num sentido e não ir naquela direção em outro sentido. É muito interessante que você, às vezes, pode ter referências até dentro do teu próprio setor. Quantas vezes eu já vi pessoas
tendo como referência um colega de trabalho do mesmo nível hierárquico. Entraram juntos para a Alterdata, por exemplo, 2 pessoas. Entraram no mesmo dia, foram para o mesmo departamento. Um deles observa que o seu colega está crescendo mais rápido que ele. Ele pode ser uma referência do que está acontecendo para essa pessoa crescer mais rápido. O que ele faz, como é que ele se comporta, como é que ele põe opiniões, como ele participa das reuniões. Observar tudo. A pessoa de sucesso é aquela pessoa que é extremamente observadora de tudo que está à volta, principalmente daquelas pessoas que são nossas referências. Não necessariamente essas referências estão hierarquicamente superiores a nós. Eu hoje, na posição que eu estou, eu tenho várias referências que são outros empresários. Empresários que tiveram mais sucesso do que eu numa área, empresários que conseguiram uma performance melhor do que a minha em outra área, empresários que conseguiram um tipo de respeito por toda a sociedade maior do que eu tive, então eu quero entender como é que isso funciona. Por outro lado, eu também quero entender empresários da minha área que não deram certo. Eu preciso criar minhas referências negativas, que são aquelas referências que me dizem o que não fazer. Eu tenho minhas referências negativas. Eu sei de determinados empresários que quebraram uma software house e por que ele quebrou essa software house. E por que ele cometeu aquela falha. Em que momento que ele tomou uma decisão errada. Isso é muito importante também. Então as referências, se você pudesse dividir em duas grandes caixas, entre as tuas referências positivas e as tuas referências negativas, eu não tenho a menor dúvida que você vai conseguir ter um balizamento melhor, um controle melhor de tudo que você precisa ser e de tudo que você não pode ser. Pare e pense em todos que estão à sua volta, tanto os seus colegas, os colaboradores, quanto clientes que você tem, fornecedores que você tem, para você observar qual é a direção, qual é a velocidade que você tem que caminhar. Eu tenho certeza absoluta que as referências vão fazer você crescer muito mais rápido e cometendo muito menos erros.